Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vimos nas duas últimas semanas anteriores a esta, os benefícios da justificação pela fé. Primeiro, nós vimos que temos paz com Deus. Depois, em segundo lugar, temos acesso pela fé a essa graça. Depois, que podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Depois, vimos que podemos nos gloriar também nas tribulações. Isso porque, primeiro, porque a tribulação produz a perseverança. Em segundo lugar, porque a perseverança produz um caráter aprovado. Em terceiro lugar, porque o caráter aprovado produz a esperança. Em quarto lugar, porque a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Depois vimos que o amor de Deus por nós é destacado 3 vezes nesses versos que já vimos, através da palavra quando. Primeiro, Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. Em segundo lugar, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Em terceiro lugar, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Isso nós vimos até o versículo 11. Depois disso, o apóstolo explica por que a justificação se tornou necessária. Ele inicia a sua explanação no verso 12, mas abre um parênteses para dar 5 explicações importantes nos versos 13 e 14. Por isso nós vamos começar no verso 13, voltamos ao 12 e assim até passarmos os versos 12, 13 e 14. Então, vamos começar no verso 13. Alguém sabe desligar isso aqui? Não precisa desligar, eu virei para lá, tá certo.
Então nós vamos começar pelo verso 13. Nós temos aí, como dissemos, 5 explicações. Eu vou repetir. Ele inicia a sua explanação no verso 12. Vou voltar um pouquinho mais. Ele explica porque a justificação se tornou necessária. Ele inicia no verso 12, mas nos versos 13 e 14 ele abre um parêntese. E nós encontramos aí nesse parêntese 5 explicações que são importantes. À medida em que as fizermos, nós vamos também falar sobre o verso 12. Então vamos começar no 13. A primeira explicação: antes de a lei ser dada, o pecado já estava no mundo. É isso que o versículo diz. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Isso significa que o pecado prevaleceu na terra, mesmo antes da lei ser dada. Segunda explicação não, ele explica por quê no verso 12. Ele explica que isso aconteceu porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, depois ele faz a sua segunda explicação. O pecado não é considerado quando não existe lei. O texto diz, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Isso porque a lei traz condenação e onde não há lei não há transgressão. No versículo 15 do capítulo 4, ele havia dito, porque a lei produz a ira, e onde não há lei não há transgressão. Isso nos faz entender que a transgressão não foi considerada no período antes da lei. Terceira explicação: a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, ou seja, até que a lei viesse através de Moisés. O texto diz, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Em outras palavras, mesmo não havendo lei nesse período, o homem sofreu as consequências do seu pecado. E quais são as consequências do seu pecado? A morte. Que morte é essa? Morte física, mas também morte espiritual. Separação de Deus. Isso fica bem claro nos versos que virão depois destes. Ele explica que isso aconteceu porque o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte e atingiu a todos os homens. Versículo 12, na sua segunda parte, diz assim, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. É interessante que muitas vezes quando vamos falar de Jesus para alguém, algumas levantam o argumento de que como se ele não tivesse nada a ver com o pecado de Adão. Mas a Bíblia deixa claro que o pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem é Adão. E com o pecado veio a morte. E eu tenho que repetir, a morte física sim, mas antes dela a morte espiritual, que é a separação de Deus. E o texto diz que isso atingiu a todos os homens. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Não importa o que você tenha ou não feito, porque o primeiro homem pecou, todos os homens pecaram.
E todos os que nasceram depois de Adão já tinham a semente do pecado. Essa semente, ela está em nós, ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Nós temos uma natureza humana, perversa, má, e todos nós temos a experiência disso, independente de termos ou não praticado este ou aquele pecado. Então, hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de falar sobre algo que vamos desenvolver mais tarde de maneira mais adequada, quando Paulo, no capítulo 7, ele fala do conflito que ele vivia, que ele viveu na sua própria carne, falando de uma lei que atuava nos seus membros, que guerreava contra a lei de Deus na sua mente. Muito bem. Isso aconteceu, já dissemos, porque o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte que atingiu a todos os homens. A quarta explicação: a morte, e temos que repetir, a morte espiritual e a morte física reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao de Adão. É isso que o texto diz no verso 14, a segunda parte. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Independente de termos ou não feito o que Adão fez, independente de incorrermos na mesma falta que ele incorreu, nós fomos alcançados com a morte, porque pecamos através de Adão. Ele explica isso no verso 12, no final do verso 12, e nós ficamos sabendo que isso acontece porque todos pecaram, a morte veio a todos os homens. É isso que ele diz: a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E ainda uma quinta explicação. Ele diz que Adão era um tipo daquele que haveria de vir, ou uma figura daquele que haveria de vir, Cristo. E quando ele coloca isso, ele está dizendo que para resolver o problema do pecado era necessário que uma pessoa, à semelhança de Adão, alguém que tivesse um corpo semelhante a Adão, alguém que fosse semelhante a Adão, viesse. Ele diz que Adão, qual era um tipo, uma figura daquele que haveria de vir. Isso porque é explicado em 1 Coríntios 15, 21 e 23, onde ele, o apóstolo, disse: porque visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Isso num contexto diferente do que nós estamos vendo, mas o texto diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí alguém diz: bom, então todo mundo vai ser ressurreto para a salvação? Não. O verso 23 diz: mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A ressurreição idêntica que Jesus teve é para aqueles que pertencem a ele.
É a ressurreição para a vida, é a ressurreição para Deus, é a ressurreição para uma vida eterna, num corpo novo. Bem, isso foi dito apenas para prepararmos para o que ele disse logo a seguir. Com base nestas verdades, o apóstolo traçou paralelos entre a dádiva de Deus e a transgressão do homem. Então, vamos ver estes paralelos. Primeiro paralelo: não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Então, nós falamos em paralelos porque o texto estabelece paralelos e nós tentamos colocar paralelamente também para você entender. O texto diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Nós temos a dádiva de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus e a transgressão do homem. Então não dá para comparar a dádiva com a transgressão, porque a dádiva é muito maior, é muito mais abrangente do que a transgressão. O segundo paralelo vem logo a seguir. Se muitos morreram por causa da transgressão de um só, por meio de um só, Jesus Cristo, a graça transbordou para muitos. E o texto está ali. De um lado, muitos morreram por causa da transgressão de um só. Quem é esse? Adão. Muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de Deus de um só homem. Jesus Cristo transbordou para muitos. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. Ele introduziu o homem no mundo e o homem pecou. E para tirar o pecado do mundo, ele achou por bem de levantar um homem que pudesse então vir a redimir-nos do nosso pecado. E o homem que ele encontrou foi o seu filho, que veio dos céus, foi concebido no ventre de uma virgem, foi concebido pelo Espírito de Deus, nasceu homem, mas nasceu de uma semente sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, para que ele pudesse então receber sobre ele as nossas transgressões e desta maneira nos redimir da condenação e do pecado e da morte que pairava sobre nós desde Adão. Terceiro paralelo: não há como comparar a dádiva com a consequência do pecado de um só homem. O texto diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Não há como fazer comparações, porque, mais uma vez, temos que dizer, a dádiva continua sendo muito maior. Se o pecado entrou por um homem, a dádiva alcança muitos homens. Alcança, eu diria, está ao alcance de todos, embora nem todos queiram, nem todos vão querer e nem todos vão ser alcançados por essa graça. Mas ela é muito maior, porque ela abrange a todos os que querem, a todos os que creem. O quarto paralelo: se por um pecado, se pelo pecado de Adão veio a condenação, a dádiva de Deus trouxe justificação para muitas transgressões. E o texto diz: por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação.
por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então nós temos aqui um pecado que trouxe condenação para todos. E em contrapartida nós temos uma dádiva que alcança as muitas transgressões e traz justificação. Uma traz condenação e a outra traz justificação. Pelo pecado de Adão, nós fomos condenados. Pela dádiva de Deus, nós somos justificados de todas as nossas transgressões, as minhas, as suas, as do mundo inteiro, isto é, daqueles que querem colocar a sua esperança na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem então o quinto paralelo. Se por meio da transgressão de um, que é o Adão, reinou a morte, os que recebem a graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, de um lado, nós temos, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Então, observem bem, isso está muito bem colocado aqui desde o início do capítulo, desse trecho, a ênfase no pecado, na transgressão de Adão, e como ela atingiu a todos os homens, e não dá para correr, não dá para esconder, não dá para argumentar. Então, um pecou e todo mundo sofreu a consequência. Ninguém peca sem afetar a vida dos outros. E Adão pecou e todos foram contaminados com a sua semente de pecado. Então, se pela transgressão de Adão, de um só, a morte reinou por meio dele, ele foi o causador, foi através dele que a morte veio, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O problema veio por um homem, a solução veio por Jesus, que sendo Deus se fez homem para trazer essa solução. Um só alcançou todos com o seu pecado, mas aqueles que recebem de Deus a sua graça, a provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida e não em morte, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então nós temos vários paralelos. Morte, a vida que se contrapõe à morte. Um transgrediu, trouxe morte para todo mundo. Um foi à cruz, trouxe justificação, trouxe vida, trouxe a justiça de Deus por meio da sua morte. Sexto paralelo. Assim como uma só transgressão trouxe condenação a todos os homens, também um só ato de justiça trouxe justificação que traz vida a todos os homens. Os irmãos observam que há uma repetição, mas ela é importante. O verso 18 então diz: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, é a mesma coisa que foi dito anteriormente, com outras palavras, uma só transgressão alcançou todos os homens para a condenação. Assim também um
só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Eu tenho que dizer, não é automático. É para todos os homens. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso não significa que todos serão salvos. Todos podem ser salvos. A graça de Deus abrange a todos os que querem, a todos os que creem. Então, vamos repetir. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, um só ato de justiça, a morte de Jesus na cruz, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Já dissemos muitas vezes que justificação significa tornar eu, você e quem crê em Jesus justo. Pela fé em Jesus, Ele nos declara justos, Ele nos considera justos e nós somos aceitos por Ele por causa do que Jesus fez. Então vem o sétimo paralelo. Pela desobediência de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Também, por meio da obediência de um homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Então, na coluna nós temos, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Quando falamos da obediência de Jesus, seria bom nós examinarmos o texto que ressalta isso. E Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, literalmente escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. O primeiro homem não passou no teste da obediência. Jesus foi provado o tempo todo na questão da obediência. E foi obediente até a morte, até o ponto de morrer para obedecer. Então, aquilo que o primeiro homem não conseguiu, onde o primeiro homem falhou, esse segundo homem, Jesus Cristo, Deus, Filho feito homem, não falhou. Ele fez aquilo que o primeiro homem não conseguiu fazer, então Jesus veio e fez. Tudo aquilo que onde Adão falhou, Jesus venceu, Jesus foi vitorioso. Adão caiu diante da tentação em 3 atos. Jesus foi tentado de uma forma enorme, em 3 atos, ele venceu os 3 atos, são os mesmos no mesmo tipo de tentação, embora em contextos diferentes, mas nas mesmas áreas. E João, escrevendo na primeira epístola, ele fala quais são essas 3 áreas. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo.
Ora, o mundo passa e a sua concupiscência e a sua cobiça, mas a palavra de Deus permanece. Mas aquele, vamos lá, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E assim termina o texto. Agora, eu preciso dizer que a questão da obediência, que a obediência não é uma coisa que é algo que vai custar algo a mim e a você, porque custou para Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ninguém pode ser declarado obediente até que sofra, até que passe por uma prova na qual ele é testado na sua obediência. Adão foi provado e falhou. Jesus foi provado e passou no teste. Alguém vai dizer, mas então isso significa que ele tinha pecado? Não, significa que ele ainda não tinha vivido uma situação semelhante à que ele viveu. Ele veio como homem, ele nunca experimentou o sofrimento até o ponto de morrer para obedecer. E à medida em que as provas vieram, e elas vieram em grande número desde o Getsemane, muito antes do Getsemane, mas ali no Getsemane ele foi provado, e até que chegou à cruz. Então, em tudo isso, houve um sofrimento. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. O texto diz então, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Em que Jesus precisava ser aperfeiçoado? Ele não era perfeito. O aperfeiçoamento aí não diz que ele tinha pecado, diz que ele ainda não tinha experimentado uma situação de prova como essa, e quando ele foi provado e aprovado, ele foi aperfeiçoado no teste da obediência. Por isso que ele diz aqui em Romanos 5,19: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, de um único, só um, esse homem é Jesus, muitos serão feitos justos. Os irmãos têm que entender isso para vocês e para dizer isso para outras pessoas. As pessoas vivem dizendo que há muitos caminhos, há muitas maneiras, não há não. É só um, é só Jesus. Sobre isso também, nós podemos ler lá em Timóteo, vou ver se é primeiro ou segundo, mas eu te digo já, não, é primeiro. Em Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Eu vou ler novamente: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. As outras versões de Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Então é isso que as Escrituras declaram, fora aquilo que ele mesmo já disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a
não ser comum. Oitavo paralelo. A lei ressalta a transgressão, mas onde o pecado aumentou, a graça transbordou. Então, de um lado, a lei fez com que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Nós hoje de manhã falamos sobre tudo que é proibido é desejado. Então, quando nós nos deparamos com a lei, nós nos deparamos com a realidade que somos transgressores da lei. Eu gosto muito de usar uma coisa bem simples para explicar isso. Imagine você num lugar muito bonito, onde há muito verde e onde há um gramado lindo, muito bonito. E naquele lugar existem lugares que você pode passar. E o gramado é tão bonito que normalmente as pessoas saem do lugar onde elas têm que passar e elas começam a caminhar na grama. Até que tudo bem, até que quem está fazendo isso se depara com a placa. É proibido pisar na grama. E logo abaixo está escrito: multa de R$1.000 para quem transgredir nessa hora. Você descobre que está na pior. Porque você pisou na grama e agora você vai ter que pagar uma multa. Até você ler aquela placa você não sabia. Mas agora você sabe. E não só sabe, mas a partir daquele momento vai existir sempre um desejo de andar na grama, mais do que você tinha antes. Porque é proibido. Eu hoje fiquei muito preocupado em passar aquele vídeo que passamos aqui de manhã, porque eu pensei, bom, a Bia falou, olha, é um risco que nós temos que correr. Todas as vezes que nós trazemos algo como que trouxemos de manhã, você tem duas alternativas: ou criar vergonha na cara e se arrepender do seu pecado e deixar o pecado, ou então você vai ser estimulado a buscar coisas que você nem sabia e que foram despertadas através do vídeo que você viu. Ah, é assim, eu quero ver. É desculpa esfarrapada para quem quer pecar. E Deus não vai tomar você por inocente. O propósito do vídeo foi muito claro. Foi mostrar a mim e a você os perigos e os tentáculos da pornografia. E como a pornografia escraviza as pessoas e torna a vida delas uma experiência de horror mesmo. Então o pecado nunca vai trazer nenhuma vantagem. Mas a lei, bom, é interessante dizer que o apóstolo Paulo, quando ele era judeu, ele nunca deixou de ser judeu, mas enquanto ele seguia ortodoxamente o judaísmo, e quando na condição de fariseu ele procurava obedecer rigorosamente os preceitos da lei, ele achava-se irrepreensível. Ele diz que foi fariseu irrepreensível. Em outras palavras, ele fazia questão de, com todo zelo, cumprir a lei. Não é difícil cumprir a lei. Cumprir a lei no seu aspecto formal é muito fácil. Ah, eu não tiro a vida de ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei com ninguém.
Mas Jesus disse que a gente mata as pessoas não é quando tira a vida delas, não, é quando no coração tem vontade de matar. Quando no coração você deseja a morte dessas pessoas. Jesus disse que adultera não é quem deita na cama com alguém, adultera quem na sua mente já imaginou-se nessa situação, já desejou estar com uma pessoa com quem você não poderia estar legitimamente. Então, o cumprimento da lei é muito mais, cumprir a lei é muito mais profundo do que simplesmente cumprir regrinhas externas, porque Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Então, mas é interessante que Paulo via a lei e ele achava-se o tal, achava-se guardador da lei, observador da lei, e eu diria que era. Isso do ponto de vista judaico, do ponto de vista que prevalecia na época em que ele vivia, na época que Jesus viveu. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Então ele vê, agora ele conhece a lei, não com os olhos de alguém que não tem o Espírito de Deus, mas com os olhos de alguém que agora tem o Espírito de Deus. E o que ele descobre? Que a lei que ele achava que cumpria, ele agora descobriu que ela ressalta o seu pecado. Então, ele de cumpridor passou a ser transgressor da lei. E não tem muita gente que se acha assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou à igreja, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, 1000 coisas. Pega tudo isso e joga tudo no lixo. Conscientize que você é transgressor, você é pecador. Aceite essa realidade, reconheça, admita, porque ela deve ser vista, ela deve ser experimentada antes de você poder experimentar a graça. A graça só pode alcançar alguém quando ele entende e considera a sua transgressão. Como ser objeto da graça se você não reconhece a sua transgressão? Então, uma vez em Cristo, uma vez confrontado com a verdade em Cristo, ele então observava a lei de outra maneira. E ele descobriu que a lei foi introduzida para que a transgressão, o pecado, pudesse então ficar realçado. Mas ele descobriu também o outro lado, onde aumentou o pecado, onde o pecado ficou em relevo, ficou destacado, foi aumentado. É como se tivesse colocado ele em lentes de aumento, então transbordou a graça. Em outras palavras, não importa quão grande tenham sido os seus pecados, a graça de Deus é maior do que os seus pecados. Então, agora nós só podemos entender isso quando admitimos que temos pecado. Quando admitimos que transgredimos, que somos transgressores, que não somos merecedores, que somos transgressores. Então, quem assim procede, então vai dar valor à graça. Eu não estou dizendo que você tenha que descer lá nos porões de um navio negreiro, como a Bia falou, a Bia, minha filha, falou hoje aqui, contando a história de um hino,
que nós cantamos aqui, onde alguém tinha um navio negreiro e fazia tráfico de escravos e maltratava esses escravos, até que um dia teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida mudada, transformada. E nessa condição ele reconheceu a sua transgressão, reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua maldade, a ponto de não conseguir permanecer fazendo esse comércio de escravos. E foi nessa condição que ele encontrou Deus, depois de uma tribulação, de uma situação difícil. Muitas vezes o homem tem que ser humilhado, tem que ser levado lá embaixo, para que então ele acorde para a realidade do seu pecado, para a grandeza de Deus, para o amor de Deus. Então ele é capaz de reconhecer o seu pecado, a sua transgressão, ele se arrepende, ele se volta para Deus, então ele vai conhecer o que é graça. Aí ele pode cantar a graça, aí ele pode falar da graça. Eu sempre digo, acho que eu vou dizer até os últimos dias da minha vida, os dias que Deus me der. É exatamente isso que eu sinto quando eu canto aquele cântico de Natal. E canta que és liberto. Olha, isso para mim não tem preço. Eu sei o que é a graça de Deus. Porque, então, a graça para mim não é uma graça barata, onde as pessoas têm permissão para viver a mesma vida que viveram no dia de pecado. Graça, poder de Deus para salvação, para perdão, e é poder de Deus para você viver uma vida nova. Não para permanecer na prática do pecado, mas para ser de lá arrancado e reconhecer que não é você, mas é Deus. É o seu poder, é a sua graça. E esse texto é de uma importância muito significante. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E finalmente vem um nono paralelo. Como o pecado reinou na morte, como o pecado prevaleceu durante esse período de morte, durante esse período de separação que todos nós tivemos de Deus, a graça reina pela justiça. Antes reinava a morte por causa do pecado. Agora reina a graça por causa da justiça. Por causa da morte de Jesus, nós fomos justificados para conceder vida eterna por meio de Jesus, nosso Senhor. Então, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. O que causou a morte foi o pecado. Então, por causa do pecado, a morte reinou. Mas por causa da justiça de Deus, através de Jesus Cristo, a graça agora reina. E ela concede vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, o pecado foi introduzido no mundo por meio de um único homem, Adão. O antídoto do pecado foi trazido por Deus ao mundo através de um único homem, Jesus Cristo. Adão trouxe o pecado, a morte, a condenação eterna. Jesus trouxe graça, perdão, salvação, vida eterna, justiça através dele.
Assim como todos morrem em Adão, todos podem viver por meio de Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus. Se você é crente em Jesus para valer, então é um momento que você tem para glorificar a Deus, exaltá-lo, magnificá-lo e agradecer por essa obra que não tem palavras que possa expressá-la na sua inteireza. A obra de Jesus na cruz é algo realmente que transcende a nossa capacidade de entender, e nós não temos que entender muita coisa a não ser receber e abraçar primeiro Ele, depois essa graça. Mas se você tem motivos para louvar a Deus,